Vamos lá, meus caros, dando continuidade aí aos nossos conteúdos, né? E aí eu quero falar para vocês do governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Agora, governo eleito, né? Como eu falei para vocês no vídeo passado, nós tivemos a Constituição de 1891 e tivemos também eleições indiretas para presidente. Na disputa ali, Deodoro disputou com Prudente de Moraes. Perdeu por uma pequena margem de votos ali, mas consagrou-se, neste momento, presidente da República, agora eleito e com base em uma Constituição. Porém, o seu governo durou muito pouco, apenas 8 meses, pouquíssimo tempo. Como assim, professor? 8 meses, o nosso primeiro presidente eleito? Para você ver. Vamos ver por que durou 8 meses só? Bom, Deodoro, ele era chamado de monarquista. Ele não entendia muito bem o que era república, não entendia o que eram os três poderes, nem mesmo o que era democracia. Para Deodoro, ali, ele acreditava que as ideias poderiam ser impostas aos congressos, aos congressistas, e os congressistas deveriam assinar ali os projetos dele, aprovar os projetos dele da forma que ele queria. Ele não entendia que os três poderes se resumem em uma discussão, em debate, em verificar os problemas de um projeto e como vai ser atendido por diversas áreas. Ele acha que simplesmente colocou lá, as pessoas têm que obedecer. Ele é até chamado de monarquista. Bom, ele tenta fazer isso de forma impositiva, aprovar os seus projetos, o que não agrada os congressistas ali nesse momento. E qual foi a atitude deles, né? A atitude deles foi aprovar a lei de responsabilidades ali, que falava que havia três poderes iguais no Brasil e independentes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Bom, porém, eu preciso alertar vocês de uma coisa, que em meio a esse problema político entre o Congresso e também o Executivo, somado isso, nós temos a crise econômica do encilhamento, o que deixava ali a situação um pouco mais complicada para além da coisa, né? Nós temos um desequilíbrio enorme no Brasil com relação às finanças, a inflação, o aumento da pobreza, a reclamação dos latifundiários com as ações do governo. Então nada está saindo muito bem conforme havia sido planejado. E nessa situação, com a lei das responsabilidades, o Deodoro, quando chega para ele fica muito bravo. E ele faz o quê? Utiliza o exército, uma força de Estado, ali para o quê? Fechar o Congresso. Bom, preste atenção numa coisa. O exército brasileiro, ele não é uma força de governo, ele é uma força de Estado. Então, independente do governo, ele vai estar lá. Porém, o comando ali das Forças Armadas naquele momento, a execução, o funcionamento, o direcionamento estava nas mãos do presidente da República. Bom, o que ele faz? Ele utiliza para fechar um dos poderes da República, um dos poderes constitucionais. O que acontece quando ocorre esse tipo de coisa, meus caros? Olha, a Constituição, desde essa época, não permitia que um poder usasse o seu poder contra ela. Imediatamente, os congressistas foram até o vice-presidente e falaram sobre a situação e o fechamento do Congresso, colocando que Deodoro atentou contra a República e atentou contra a Constituição. Deodoro imediatamente foi até ali ao Exército solicitando o apoio a ele e à Marinha. Então, sob o comando de tropas do Exército, as mãos de Floriano Peixoto e as tropas da Marinha do Almirante Custódio de Melo, ocorre nesse momento o que nós chamamos de Primeira Revolta da Armada. Floriano Peixoto vai até Marechal Deodoro da Fonseca com o Almirante Custódio de Melo e juntamente com os congressistas e falam o seguinte para Deodoro: olha, Deodoro, não existe mais condições de você governar o Brasil. Você atentou contra um dos poderes da República, no caso o Congresso. Eu estou com as forças de Estado ao meu lado, Exército
e a Marinha, e juntamente com o poder constituinte, ali também o poder constitucional, que é o do Congresso. Não tendo mais condições de você governar agora, Deodoro, solicitamos aí que você renuncie para que não seja tomada nenhuma outra atitude mais drástica. Percebendo ali que Deodoro não te apoia mais, ele vai renunciar. Nós temos aí a renúncia de Deodoro. Quem entra no poder, então, para terminar o mandato, o governo agora é de Floriano Peixoto, o vice-presidente que havia sido eleito também por voto indireto. Floriano Peixoto vai governar de 1891 a 1894. Floriano Peixoto era conhecido como Marechal de Ferro, dado a firmeza que ele atuava contra seus opositores. Uma pessoa muito firme, ríspida naquilo que defendia também. Nós temos uma situação que vai ocorrer o fim da especulação financeira. De que forma, professor? Ele toma a seguinte atitude: diminui a quantidade de moeda emitida pelos bancos públicos, proíbe os bancos privados de emitir moeda e aumenta a fiscalização sobre aquelas pessoas que pegaram o dinheiro, para que de certa forma pudesse ter um controle ali da economia. Professor, medida interessante, muito interessante nesse momento. Olha só, começa a ter ali um certo controle. As medidas são fundamentais para controlar nesse momento a inflação. Então, olha, ele estimulou também a criação de empresas. E como que ele fez isso? Fiscalização. Vamos lá, você pegou dinheiro comigo, tem que colocar a empresa. Muito latifundiário achou ruim, muito latifundiário não gostou não, mas e o princípio do federalismo? E os estados de autonomia, meu amigo? Você assinou contrato, o contrato é empresa, tem que ser assinado, precisa ser cumprido. Não sabia, Bom, ele promoveu também para conter a inflação o tabelamento de preços. E aí para não ter aquela disparada, mas como estava tendo, ele vai tabelar os preços ali, principalmente para atender a população mais pobre ali. Essa situação teve o efeito momentâneo para também conter a inflação, mas Floriano Peixoto foi criticado, sendo chamado de paternalista e demagogo algumas das suas atitudes. Primeira delas, paternalista, o que significa? A pessoa que age como pai, ela passa a agir sobre a sociedade. Agora vamos falar de um Estado paternalista. Ele passa a criar mecanismos que impedem a sociedade de caminhar com os seus próprios passos, ali impedindo a sua liberdade e cada vez mais afunilando o poder do Estado. E o Estado passa a ocupar espaços que era ali da sociedade. E por que demagogo? Demagogo porque ele colocou algumas atitudes, ele fez algumas atitudes que simplesmente foram para agradar a população mais pobre, porém o seu efeito era paliativo, simplesmente para ter ali um atendimento de um clamor popular e ter um apoio popular voltado à figura do presidente da República. Isso não é uma coisa muito legal, porque o efeito é momentâneo ali e o choque depois para as pessoas é muito pior. Professor, me dê um exemplo disso. Uma das medidas dele foi reduzir o preço do aluguel, obrigando os proprietários a jogar o preço do aluguel lá embaixo, para dar condições das pessoas mais pobres pagarem o aluguel. Professor, por que uma medida paliativa, sem muito efeito? Olha, se a pessoa pode pagar um preço mais baixo, chega no outro ano, o dono da casa fala, eu quero tanto no aluguel. Você fala que não tem condições, ele pede a casa. O que adiantou você reduzir lá atrás? Se a pessoa não vai poder ficar. Nessa época, a gente não tem um programa Minha Casa Minha Vida. A gente não tem uma expansão de propriedades de casas ali. A quantidade de casas que nós temos pertence à elite. E essa elite vive do aluguel dessas casas. É essa a situação. Mas é preferível mandar o cara embora sim, porque sempre vai ter alguém que vai pagar aquele valor. E aí o mais pobre que acaba sendo prejudicado.
Ele reduziu também, meus caros, o preço da carne. Ah, professor, vai falar que isso é uma medida ruim? Gente, paliativo. Funciona no início. E depois? Não. Por quê, professor? Porque a principal atitude tomada posteriormente é a seguinte: o dono da fazenda não mata o gado. Se não mata o gado, começa a faltar produto no mercado. Se está faltando produto no mercado, nós temos a elevação dos preços. Pronto. E aí, quem compra carne? Ninguém. Ah, então é de um momento. Por isso, medidas paliativas. Dê uma Google. Bom, em 1893 é aprovada também a Lei da Vadiagem, uma proposta do governo ali. A Lei da Vadiagem, ela dizia o seguinte, que a prática cultural do samba, da capoeira e as religiões africanas estavam proibidas no Brasil. Professor, mas isso é incoerente, porque a Constituição brasileira falava que o Brasil é um Estado laico e dava condições a liberdades de manifestação, liberdade de opinião e liberdade de expressão. Os direitos naturais estão expostos na Constituição. Como que o governo brasileiro coloca que o indivíduo ali que possa dançar um samba, que possa jogar a capoeira ou ali até mesmo fazer sua manifestação religiosa seja tratado como vagabundo? É uma lei incoerente com a Constituição. E o Supremo Tribunal Federal nada fez naquele momento. Percebam aqui que nós temos um resquício, não um resquício, mas uma presença muito grande de atos discriminatórios que voltassem com relação à cultura do negro. Nós não podemos esquecer, neste momento da história do Brasil, a gente tem uma força muito grande das ideias de eugenia, o racismo, o preconceito. O que eu estou demonstrando para vocês é uma ação do Estado contra grupos da sociedade. Ah, tá. Fora isso, a gente tinha a tese do branqueamento da população brasileira. Então, olha, qual foi a consequência disso daqui? Um processo de encarceramento em massa das pessoas negras, impedindo a elas e seus descendentes de ascenderem ali na vida social. Isso porque já eram tratados como vadios, como vagabundos. Então você cria um próprio processo discriminatório através da estrutura do próprio Estado. Problema sério isso. Bom, quais são os outros problemas que nós teremos? Isso vai voltar direto com relação ao governo. A lei da vadiagem não foi um problema, é um problema analisado nos dias de hoje para a sociedade. Para aquela era do governo, não, muita gente apoiou, tirando as pessoas negras ali, e até alguns negros, vamos falar a verdade, alguns negros também possam ter apoiado isso daqui naquele momento. Mas os problemas estavam na onde? Bom, com os latifundiários e com a Marinha. Por quê? Os latifundiários queriam pegar o dinheiro e gastar ali como eles quisessem. Queriam pegar o dinheiro para a indústria e investir nas suas propriedades, nas suas fazendas, na compra de gado, compra de sementes, importação de máquinas e tal. E isso não pode ser feito. Porque o dinheiro que o governo está colocando no mercado é destinado para a indústria. O que eles alegavam? Eles alegavam que o governo não estava respeitando o princípio da federalização, que dava autonomia aos estados para poder gastar o seu dinheiro. Mas esse dinheiro que o governo estava passando para o estado para emprestar para o latifundiário, ele tem destino, é investimento da indústria. Então criticava-se muito uma política nacional voltada à indústria, em que eles falavam que o governo estava sendo também paternalista e impedindo ali a situação da livre atuação no mercado do próprio indivíduo, pois o indivíduo quer investir no setor agrícola. Estou começando a sacar. Isso, gente. E ali, o que esses caras começam a alegar? Que o governo de Floriano Peixoto, ele é ilegítimo, utilizando o artigo 42 da Constituição Federal. O que dizia o artigo 42? Caso o presidente da República se ausentar ou vice-presidente e estiver ali a ausência num período ali menor do que 2 anos, deve ali se convocar novas eleições. Bom, o que acontece? Deodoro ficou apenas 8 meses no poder e alguns dias. Então, deveria Floriano Peixoto convocar eleições para que se possa ter um novo presidente.
respeitando ali a Constituição, artigo 42. Se caso o presidente ou vice-presidente se ausentar por um período ali menor do que 2 anos no poder, deve-se convocar novas eleições. O que ele faz? Ele convoca? Não. Floriano fala que não havia condições de convocar novas eleições naquele momento e permanece no poder. Por outro lado também, a Marinha ali queria participação política do governo e dizia o seguinte: por que somente o Exército participa? O Floriano Peixoto deixou muito bem claro que esse não é um governo do Exército, e sim é um governo do qual ele foi escolhido. As pessoas votaram nele por votação indireta. Ah, tá. Qualquer outra coisa, o Almirante Custódio de Mello poderia se candidatar também na próxima, e sendo eleito pela população, assumiria. Mas não é um governo do Exército. E ali o Almirante Custódio de Mello falou o seguinte: ó, você está tendo problemas. Agora, se você me apoiar, aí eu posso te ajudar contra os latifundiários. Só que eu quero estar fazendo parte do governo. Juntamente com ele, o Almirante Custódio de Mello era apoiado também pelo Almirante Saldanha da Gama. O que vai acontecer nisso tudo? Teremos ali 2 revoltas que vão ocorrer no Brasil, que aí eu vou falar para vocês nos próximos vídeos. A revolta federalista, que ocorre no Rio Grande do Sul. O governador Júlio de Castilhos apoia o Floriano Peixoto em um projeto industrial, e ali o Partido Federalista, que reuniu os latifundiários, naquele momento pensavam de uma maneira diferente. Por quê, professor? Eles queriam dinheiro para a autonomia investir ali dentro da situação do gado. Ah, tá. Isso resulta numa revolta. Por outro lado, ali na Marinha, o Almirante Custódio de Mello levanta as armas da Marinha e fala que vai apoiar a revolta em uma ação extremamente invasiva que resultou em alguns ataques à cidade do Rio de Janeiro. Então, é essa situação que nós vamos discutir nos próximos vídeos. Muito obrigado a todos e até mais.